No último vídeo que eu gravei falando sobre Madame Bovary, não sei se vocês se recordam, tem um momento da história, que é o momento que o amante da Emma vai embora e a Emma entra em estado catatônico. Ela para. Ela para, simplesmente, como eu disse, ela não fala, ela não pensa, ela não move um músculo. Por quê? Porque a Emma queria fugir da realidade, de não ter o ideal romântico para viver naquele momento. E já parou para pensar que com a gente acontece exatamente a mesma coisa? Nós passamos muitas vezes na nossa vida por esse mesmo processo, porque muitas vezes a gente não quer confrontar a realidade. Uns por medo, outros por comodidade. Porque dá trabalho, né? Já percebeu que o ser humano não gosta de tudo que dá trabalho? Pensar dá trabalho, confrontar a si mesmo dá trabalho, enfrentar a realidade dá trabalho, confrontar-se com suas próprias sombras, nossa, ninguém quer. Só para dos outros, né? As sombras dos outros é muito fácil. Aí todo mundo, você não só confronta, como critica, não sabe nem do que tá falando muitas vezes. Mas já parou para pensar em você? De que tipo de realidade nós temos fugido ultimamente? O que tem parado a gente, que tem colocado a gente num sentido figurado dentro dessa mesma catatonia da Bovary? Do que será que a gente está fugindo? O que será que a gente não quer ver? Eu acho que é legal a gente considerar que quando a gente foge da realidade de alguma coisa, nós corremos o risco de nos manter no sofrimento, de não enxergar uma saída se houver a possibilidade de uma. Porque se você nega o que é real, como que você consegue encontrar um parâmetro para qualquer coisa? É muito próprio do ser humano viver de negação. Na verdade, tudo a gente quer negar. Tudo a gente quer negar o tempo todo. Bobagem. Bobagem. Por isso que nos conhecemos tão pouco. Porque começamos negando a nós mesmos. Quanto mais o que está fora de nós. Então, o que a Bovary diz pra gente ali? O que Gustave Flaubert coloca para nós através desse estado catatônico da personagem, que era uma forma que ela tinha de fugir da realidade? Ia resolver o problema dela? O amante ia voltar para ela ou ela ia conseguir algum outro amante se mantendo nesse estado? Não. Então por que a gente nega tanto as coisas? Por que fugimos tanto da realidade? Já parou para pensar que de repente você está com um problema sério, bem sério, e você não consegue solucionar esse problema justamente pela falta do confronto com a realidade do problema? Tem situações que nós temos o péssimo hábito, e é inerente ao ser humano, de ampliar a importância de um problema. Mas dependendo do problema, nós retiramos a importância dele. Fuga, a gente quer fugir, você não quer enfrentar, você não quer ver, você não quer encarar a realidade. E a pergunta que eu quero deixar aqui é: o que a gente vai ganhar deixando de enfrentar as coisas como elas são? O que poderia acrescentar? Em que você poderia se beneficiar fechando seus olhos para a realidade? Responde para você, para se ajudar.
Pega mais essa liçãozinha da Bovary e começa a refletir a respeito. Gente, como a gente dificulta as coisas. A gente quer atalho por conta da comodidade, mas a gente acaba tomando o caminho mais difícil. Que é não olhando para as coisas como elas realmente são. Não enfrentando a realidade. Sabe como eu vejo a Bovary nessa situação? Como uma mulher com estrutura emocional zero. Por isso que ela teve que fugir da realidade, se escondendo nela mesma. Porque ela não tinha uma estrutura emocional adequada ou nenhuma estrutura emocional para enfrentar aquela realidade que ela estava vivendo. Se você está fugindo da realidade, é porque você está sem estrutura emocional para isso. Você parou para pensar? É como às vezes a gente, né, não para pensar nessas coisas. E aí a gente tem o hábito de falar, eu me conheço muito bem, assim, que eu sei quem eu sou. Não, a gente não sabe. Porque a gente nega tudo o tempo todo. Como eu disse, nós nos negamos a nós mesmos. O primeiro confronto é conosco. Aí a gente adquire estrutura emocional para confrontar o que está fora. Vamos refletir um pouquinho, gente, sobre essa questão de não encarar a realidade, de não ver as coisas como elas realmente são. É bobagem. Boa parte dos seus conflitos você pode resolver olhando a realidade dos fatos, encarando, enfrentando eles, não negando. Tá bom? Tá dado o recadinho. Importante. Gente, aquele beijo grande para vocês.